Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aquele cantinho onde a gente senta, toma um café ou um refrigerante e bate um papo bem reto sobre cinema, séries e tudo o que tá rolando nas plataformas de streaming. Hoje eu quero trocar uma ideia muito sincera com vocês sobre um lançamento que tá dando o que falar nas redes sociais e que eu sei que muita gente estava curiosa para assistir. Estou falando do filme 72 Horas, que chegou recentemente ao catálogo da Netflix. Eu sei que quando surge um título novo, com um grande nome do humor, a tentação de dar o play na sexta-feira à noite com uma bacia de pipoca do lado é gigante, né? Eu fiz exatamente isso. Desliguei o cérebro depois de uma semana cansativa de trabalho, sentei no sofá e pensei: bom, vamos ver qual é a dessa comédia, o que ela tem para me oferecer e se realmente vale o nosso tempo precioso. Afinal de contas, tempo é dinheiro e ninguém quer jogar 2 horas da vida fora com algo que não vale a pena. Então, se você estava na dúvida se assiste ou se passa reto por esse título, fica comigo até o final, porque eu vou desmembrar absolutamente tudo sobre essa produção. Vamos falar da história, do elenco, dos bastidores, da trilha sonora, do desempenho comercial e, claro, da minha opinião mais pura e sem filtros sobre o resultado final. Para começar a contextualizar a nossa conversa, vamos dar uma olhada na premissa dessa história, sem dar spoilers pesados, claro, porque o objetivo aqui é trocar uma ideia e não estragar a experiência de ninguém. A trama gira em torno de um cara comum que se vê numa situação completamente sem saída na vida profissional. Para tentar salvar o seu emprego, manter a sua estabilidade e não ir parar no olho da rua, ele acaba aceitando uma missão bizarra: se infiltrar e fazer parte de uma festa de despedida de solteiro organizada por um grupo de caras totalmente sem noção. A partir do momento em que ele entra nesse universo paralelo de bebidas, confusões, decisões erradas e situações estapafúrdias, a vida dele vira de cabeça para baixo. A premissa em si tem aquela cara clássica de comédia pastelão dos anos 2000, aquele tipo de enredo que a gente já viu 1000 vezes, mas que, quando é bem executado, consegue entregar boas risadas e momentos memoráveis. O problema é que nem sempre ter uma fórmula pronta garante que o bolo vai assar direito, e é exatamente sobre essa execução que a gente precisa conversar detalhadamente ao longo deste vídeo. Sabe aquele tipo de filme que você assiste e sente uma sensação constante de déjà vu? Foi exatamente isso que me pegou nos primeiros 20 minutos de projeção. A proposta do roteiro é claramente entregar um entretenimento descompromissado, focado no humor físico e no carisma do seu protagonista. Se você já acompanha o trabalho de astros da comédia hollywoodiana como o Kevin Hart, que claramente serviu de inspiração direta para a dinâmica e a energia dessa produção, você já sabe exatamente o que esperar em termos de tom. É aquele ritmo frenético, piadas disparadas a cada 10 segundos, gritaria e situações absurdas acontecendo uma atrás da outra. Em tese, essa receita costuma funcionar muito bem para quem quer apenas se distrair sem ter que pensar muito sobre a complexidade da vida. Porém, o grande X da questão aqui é a consistência desse humor. Será que a piada realmente engrena? Será que o roteiro consegue sustentar esse fôlego do início ao fim, ou a peteca cai na metade do caminho? É engraçado como a expectativa da gente muda conforme a gente vai envelhecendo e consumindo mais cinema. Antigamente, qualquer besteira me fazia rolar de rir no chão, mas hoje em dia eu sinto que a gente vai ficando um pouco mais exigente, mesmo com produções que se propõem a ser simples. Falando especificamente do ritmo da narrativa, 72 Horas tenta pisar no acelerador desde a primeira cena, mas o resultado final fica meio errático. Tem momentos em que a montagem corre tanto para tentar entregar uma piada visual que esquece de dar espaço para o espectador respirar ou até mesmo para entender a motivação real dos personagens naquela cena.
Em outros momentos, o filme simplesmente desacelera de uma forma tão brusca que parece que a história travou. Sabe aquela sensação de que os roteiristas sentaram na sala de escrita, pensaram em 3 ou 4 sequências engraçadas e depois ficaram tentando inventar linguiça para preencher o tempo entre uma cena e outra? Foi exatamente essa a impressão que me deu. O filme parece uma colcha de retalhos de esquetes cômicas que nem sempre se conectam de forma fluida. Para mim, uma boa comédia não precisa ter um roteiro digno de Oscar, mas precisa ter uma espinha dorsal firme. Os conflitos precisam fazer sentido dentro do universo absurdo que o próprio filme estabelece, e é aí que a coisa começa a derrapar um pouco mais do que deveria. Quando a gente analisa o elenco, fica muito evidente quem está carregando o piano nas costas. O ator principal tenta a todo custo injetar energia e vida em cada fala, usando todo o seu repertório de expressões faciais, improvisos e timing cômico. Você percebe claramente o esforço gigante dele em tentar salvar o material que tinha em mãos. Tem 2 ou 3 cenas específicas em que o carisma puro dele consegue tirar um sorriso de canto de boca, daquelas piadas rápidas de duplo sentido ou reações exageradas a situações ridículas. Mas o problema é que um homem só não faz milagre, pessoal. Quando o texto ao seu redor é raso e os personagens secundários parecem meros carimbos sem personalidade, fica muito difícil manter o nível alto por quase 2 horas. O grupo de amigos da festa de despedida de solteiro, por exemplo, cai em todos os estereótipos possíveis do gênero. Tem o cara sem noção, o sujeito certinho que surta, o doido irresponsável. Enfim, figuras que a gente já cansou de ver em filmes como Se Beber, Não Case, mas sem a mesma química genial ou o refinamento cômico que tornou esse tipo de filme um clássico contemporâneo. E já que estamos falando sobre os aspectos mais técnicos dessa produção, vale a pena abrir um parêntese para destacar a parte positiva, porque nem só de críticas vive um canal de cinema, né? A parte de produção, direção de arte e a escolha da trilha sonora são surpreendentemente competentes. O filme tem uma paleta de cores viva, uma fotografia bem iluminada que combina perfeitamente com a proposta festiva e praiana do enredo, e as músicas escolhidas para pontuar as cenas de transição realmente ajudam a dar aquele clima de festa e curtição. A trilha sonora conta com faixas animadas, batidas de hip hop e pop moderno que encaixam muito bem no ritmo agitado das cenas de ação e confusão. Se você assistir com um bom fone de ouvido ou num som legal na sala, a experiência sensorial é bastante agradável. É nítido que a Netflix investiu um orçamento decente no visual do filme, garantindo que ele não pareça uma produção barata ou feita nas coxas em termos estéticos. O problema nunca foi a embalagem, mas sim o conteúdo que está dentro dela. Outro ponto que me chamou bastante atenção durante a minha exibição foi a falta de peso emocional nas relações apresentadas. Eu sei. Você deve estar pensando, poxa, mas é uma comédia pastelão. Você quer drama e profundidade emocional para quê? E eu entendo o seu ponto, mas veja bem, até mesmo as maiores comédias da história do cinema têm um fundo de verdade ou uma relação interpessoal que faz a gente se importar com o destino daqueles idiotas na tela. Quando existe um mínimo de coração na história, a piada bate diferente, a torcida pelo protagonista fica real e o filme ganha uma vida útil muito maior na nossa memória. Em 72 horas, tudo parece meio descartável. Os dilemas morais do personagem principal em relação ao seu emprego e as mentiras que ele precisa contar para sobreviver àquela situação são resolvidos de forma tão rasa e apressada que você simplesmente não se importa com o que vai acontecer no final. Não há consequência real para nada do que é feito na tela, e isso tira um pouco da urgência e da graça da própria comédia.
Olhando para o lado do desempenho comercial e da recepção do público nas primeiras semanas de lançamento, o filme claramente dividiu opiniões. Por ser uma produção de fácil acesso na maior plataforma de streaming do mundo, ele rapidamente escalou para o top 10 de vários países, inclusive aqui no Brasil. Isso é super compreensível, afinal, o algoritmo adora empurrar comédias leves e dinâmicas nos finais de semana, e o público em geral busca justamente esse tipo de escapismo rápido depois de um dia exaustivo. No entanto, quando você vai dar uma olhada nas notas dos sites agregadores de crítica e nos comentários do próprio público nas redes sociais, fica claro que a aceitação está bem morna. A grande maioria das pessoas concorda que é o típico filme de fundo de tela. Aquele projeto que você coloca na televisão enquanto está mexendo no celular, dobrando uma roupa ou fazendo outra coisa qualquer. Não é um desastre absoluto que vai te fazer passar raiva, mas passa longe de ser algo memorável que você vai querer recomendar para os seus amigos numa roda de conversa. Analisando a minha própria experiência do início ao fim, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para 72 horas, eu ficaria cravado num 6,0 de 10. É a definição perfeita de um filme nota 6. Mediano, funcional para o que se propõe no momento, mas inteiramente esquecível no dia seguinte. Se você é um fã alucinado do estilo de comédia do Kevin Hart ou adora produções leves sobre festas, confusões e viagens insanas, e tá num dia em que tudo o que você precisa é desligar a tomada da cabeça sem cobrança nenhuma, vai fundo. Pode ser que ele te entregue exatamente aquilo de que você precisa naquele momento. Mas vá com as expectativas lá embaixo, sabendo que a maioria das piadas vai passar batido e que a escrita do roteiro é bastante frágil. Ah, e fica o aviso de amigo. Não é um filme ideal para assistir com a família inteira reunida na sala, já que o humor apelativo e algumas piadas mais pesadas podem gerar aquele clima meio desconfortável com os pais ou com a criançada por perto. No final das contas, o cinema é essa caixinha de surpresas e a beleza está justamente na variedade de opiniões, né? O que não funcionou tão bem para mim pode ser exatamente a comédia que vai te fazer chorar de rir numa noite de chuva. E é por isso que eu quero muito saber de vocês. Se você já teve a oportunidade de dar o play em 72 horas na Netflix, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião honesta. Você achou engraçado? Achou fraco? Concorda comigo sobre o roteiro ou achou que eu fui exigente demais com um filme de comédia? Vamos trocar essa ideia nos comentários porque eu leio e respondo todo mundo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like esperto para dar uma moral para o canal, compartilha o vídeo com aquele seu amigo que vive pedindo recomendação de filme e, claro, se inscreve aqui para não perder nenhum dos nossos próximos reviews, análises e curiosidades do mundo do cinema. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta para a nossa parte 2 sobre tudo o que envolve o universo do filme 72 horas. Se na primeira parte a gente deu aquela geral honesta sobre a minha impressão inicial e a estrutura básica do filme, agora eu quero mergulhar fundo nos bastidores, nos detalhes de produção e no trabalho de construção desse elenco que acabou gerando tantas conversas na internet. Porque vocês me conhecem, né? Eu não me contento em apenas olhar para a tela e dizer se achei legal ou chato. Eu adoro entender como as coisas são feitas por trás das câmeras, as escolhas do diretor, a dinâmica dos atores nos sets de filmagem e o impacto que esses elementos trazem para o resultado final que chega na nossa televisão. Então, ajusta o fone de ouvido, pega mais uma xícara de café e vem comigo, porque hoje a gente vai desmontar esse filme peça por peça para entender por que certas decisões de produção funcionaram tão bem enquanto o roteiro acabou ficando pelo caminho. Para começar esse nosso mergulho nos bastidores, a primeira coisa que a gente precisa analisar quando assiste a uma comédia com essa escala visual é a escolha das locações e o trabalho de cenografia.
Uma coisa que ninguém pode negar sobre 72 horas é que a produção não economizou na hora de criar uma atmosfera bonita e extravagante. As filmagens foram realizadas em locações paradisíacas e em sets muito bem montados, que realmente passam a ideia de um evento de altíssimo nível, exatamente como exigia o roteiro para aquela festa de despedida de solteiro. A fotografia do filme aposta em tons quentes, saturação alta e uma iluminação muito vibrante que tenta passar para o espectador uma sensação de energia constante. Em vários momentos, o visual do filme lembra muito aquelas produções de grandes estúdios que usam a praia, o mar e resorts de luxo como um personagem secundário da história. É o tipo de estética comercial bem polida que prende o olho de quem está passando pelos títulos da Netflix e decide clicar no trailer. Agora, fazer uma comédia ter sucesso visualmente é uma coisa, fazer o timing do elenco funcionar no set é outra história completamente diferente. Nos bastidores, relatos da equipe e entrevistas promocionais revelam que grande parte das cenas de comédia passou por um processo intenso de improvisação. Isso é super comum quando você junta um elenco principal com atores de forte bagagem no stand-up comedy ou na comédia de improviso. O diretor costuma rodar o take original seguindo o roteiro escrito e logo em seguida libera o elenco para mandar ver e inventar falas na hora, tentando capturar reações genuínas e risadas espontâneas. O problema é que a linha entre uma improvisação genial e uma cena arrastada é muito tênue. Quando a química entre o grupo é absoluta, surgem pérolas inesquecíveis da comédia. Porém, quando o elenco não está na mesma página ou o diretor não sabe a hora de cortar e enxugar a cena na ilha de edição, o resultado é um diálogo longo demais que perde o impacto da piada central. E por falar na montagem do filme, a edição é um capítulo à parte que merece a nossa atenção. Quem entende um pouquinho de cinema sabe que o ritmo de uma comédia é construído quase 100% na mesa de corte. Um corte 1 segundo antes do tempo pode matar o efeito de uma piada facial, enquanto segurar o plano por 2 segundos a mais pode deixar a cena constrangedora e fria. Em 72 horas, dá para perceber claramente o conflito de ritmo que ocorreu na pós-produção. Existem sequências aceleradas de montagem de festa, com cortes rápidos, efeitos sonoros estilizados e música alta, tentando criar uma sensação de caos iminente. Só que logo em seguida, o filme engata numa cena de diálogo gravada em plano e contraplano tradicional, que parece durar uma eternidade. Essa variação brusca de energia faz com que o espectador sinta que o filme está empacando, o que compromete a atenção de quem está assistindo, especialmente hoje em dia, quando todo mundo está acostumado com um consumo de conteúdo extremamente dinâmico nas redes sociais. Outro ponto super interessante de analisar é o papel da trilha sonora nessa engrenagem. A curadoria musical do filme foi pensada detalhadamente para dialogar com um público jovem e urbano. As faixas de abertura e as transições de cena contam com batidas marcantes de hip hop, trap e pop global, que tentam ditar o tom alto astral da narrativa. O trabalho do compositor da trilha original também tenta pontuar cada momento de palhaçada com efeitos sonoros ou melodias cômicas específicas, aquele clássico recurso que indica para o público que aquilo ali é uma piada. Mas aí fica a reflexão: até que ponto a trilha sonora deve trabalhar para salvar uma cena que não se sustenta no texto? Às vezes, o excesso de música alta, tentando empurrar uma animação artificial, acaba surtindo o efeito oposto, deixando o espectador um pouco saturado. Quando o filme confia no talento puro dos seus atores e no texto bem escrito, o silêncio no momento certo pode ser infinitamente mais engraçado do que uma explosão musical de fundo.
Se a gente olhar para o desenvolvimento dos personagens sob a ótica dos atores, dá para ver claramente o esforço individual de cada um para sobressair dentro do que foi oferecido. O protagonista entrega exatamente aquilo que o mercado espera dele. Entrega física, correria, gritaria expressiva e uma linguagem corporal muito marcante. É uma atuação energética, sem dúvida alguma, mas que sofre pelo vício da repetição. A gente já viu essa mesma persona cômica em 3 ou 4 outros projetos recentes. Falta aquele momento de virada de chave onde a gente enxerga o ator se despir dos seus cacos e maneirismos habituais para encarnar um personagem de fato. Por outro lado, o elenco de apoio faz o que pode com personagens que são verdadeiras caricaturas de uma linha só. O amigo desastrado faz a besteira física, o amigo inteligente traz os avisos teóricos que ninguém ouve e o chefe durão impõe o limite que precisa ser quebrado. É uma estrutura confortavelmente segura para quem escreve, mas bastante limitada para quem atua. Um aspecto que pouca gente comenta quando analisa comédias desse porte é o orçamento de produção em relação ao retorno de imagem para a plataforma. Projetos como 72 Horas funcionam para os serviços de streaming quase como grandes outdoors comerciais. O objetivo principal nem sempre é ganhar prêmios em festivais ou conquistar a aclamação da crítica especializada em cinema, mas sim gerar engajamento imediato, produzir cortes virais para o TikTok e manter o assinante conectado dentro da plataforma por mais tempo. Quando a gente enxerga o filme por essa ótica puramente comercial e mercadológica, ele cumpre o seu papel de forma impecável. Ele entrega atores populares em capas chamativas, uma premissa simples de entender em uma frase rápida de sinopse e uma estética brilhante que chama a atenção na rolagem do feed. É a definição perfeita do cinema de algoritmo, projetado sob medida para suprir uma demanda contínua de novos conteúdos na biblioteca digital. No entanto, como apreciadores de cinema que gostam de sentar e discutir a fundo o que torna uma obra memorável, nós não podemos deixar de exigir um pouco mais do que apenas um produto eficiente de algoritmo. A história da comédia está repleta de obras que eram incrivelmente comerciais e divertidas, mas que também carregavam um esmero absurdo na construção dos seus conflitos, roteiros afiados e personagens inesquecíveis. Quando a gente compara 72 Horas com esses clássicos modernos do gênero, fica evidente o abismo de profundidade e de cuidado narrativo. É exatamente por isso que a minha postura aqui no canal é sempre de ser direto e sincero com vocês. Não há problema nenhum em curtir um filme leve e meio bobo num domingo à tarde para relaxar, desde que a gente saiba reconhecer as suas claras limitações artísticas e estruturais. Chegando ao fim deste nosso segundo grande bloco de análise sobre os bastidores e os aspectos de produção do filme, a sensação que fica é a de uma grande oportunidade perdida. Com a infraestrutura gigante que eles tinham em mãos, um orçamento robusto, locações incríveis e atores talentosos com um alcance de público absurdo, daria para ter feito uma das melhores comédias do ano se o roteiro tivesse passado por mais algumas revisões e polimentos antes das filmagens começarem. Mas eu quero saber de vocês. Qual é a opinião de vocês sobre esse tipo de produção atual de streaming? Vocês acham que as plataformas estão focando demais na quantidade e no apelo estético, em vez de investir em roteiros realmente marcantes? Deixa a sua opinião bem detalhada aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que a minha comunidade pensa sobre esse rumo do cinema moderno. Se nos 2 primeiros vídeos a gente dissecou a impressão geral da história, os bastidores, a fotografia e a questão da produção de streaming, agora na parte 3 eu quero propor uma provocação diferente. Vamos olhar para a anatomia das cenas de humor deste filme.
Afinal de contas, quando a gente dá o play numa comédia, o contrato silencioso que a gente assina com a tela é o de dar risada, ou pelo menos o de se divertir com o absurdo das situações apresentadas. Mas o que faz uma cena de comédia funcionar de verdade e por que tantas piadas em 72 horas acabaram batendo na trave? Pegue a sua bebida, fique bem confortável no seu canto preferido e vem comigo, porque hoje a gente vai entender a mecânica por trás do riso, o uso do humor físico e como a linguagem cômica deste filme se comporta diante do espectador moderno. Para entender por que a comédia deste filme parece funcionar em soluços, a gente precisa falar sobre a diferença entre o humor de texto e o humor de situação física. O filme aposta pesadamente na comédia física, aquela tradicional pastelão em que o personagem corre, tropeça, cai de cara na água, grita e faz expressões faciais exageradas para expressar pânico. Esse estilo de comédia tem uma tradição gigantesca no cinema mundial, desde a época do cinema mudo até os grandes sucessos das últimas décadas. Quando é bem executado, com uma coreografia precisa e um timing impecável, o humor físico é universal, não precisa de tradução e faz qualquer pessoa rir instantaneamente. Só que em 72 horas, muitas dessas sequências parecem saídas de um catálogo de clichês reaproveitados. A gente consegue antecipar a queda ou a vergonha alheia do personagem 5 segundos antes de ela acontecer na tela, e essa previsibilidade absoluta é o maior inimigo da surpresa, que é justamente a faísca que gera a risada espontânea. Um exemplo muito claro disso acontece nas sequências em que o grupo principal tenta resolver uma pequena confusão e, para consertar o erro inicial, comete uma sucessão de bobagens ainda maiores. É o famoso efeito bola de neve, clássico das comédias de despedida de solteiro e viagens malucas. A ideia no papel é excelente, criar um caos garganteado que vai escalando de forma incontrolável. Porém, para que essa bola de neve funcione para quem está assistindo na sala de casa, as decisões dos personagens, por mais absurdas que sejam, precisam ter uma lógica interna dentro daquele universo. Quando o espectador percebe que o personagem está agindo de forma burra apenas porque o roteirista precisava que ele fizesse aquilo para a próxima piada acontecer, a ilusão se quebra. A gente não ri com o personagem, a gente ri do absurdo forçado da cena, ou, no pior dos casos, apenas suspira e espera a próxima cena começar. Outro recurso cômico muito explorado no filme são as piadas de diálogo rápido, repletas de referências à cultura pop e gírias do momento. Essa é uma marca registrada de muitas comédias americanas recentes, onde os atores disparam falas numa velocidade impressionante, cobrindo o silêncio da cena com um volume gigantesco de palavras. Quando você tem um comediante brilhante liderando essa dinâmica, algumas frases improvisadas realmente saem como pérolas de espontaneidade. O problema surge na localização e na dublagem ou legendagem para outros idiomas, como o português. Muitas vezes, piadas baseadas em jogos de palavras específicos em inglês ou referências a personalidades locais simplesmente perdem a graça na tradução. Mesmo assistindo no áudio original com legendas, percebe-se que o texto depende muito mais da gritaria e da entonação agressiva do que de uma sacada inteligente ou de um trocadilho afiado. Vale a pena destacar também o papel do contraste entre os personagens como motor da comédia. Na teoria do humor, a dupla cômica perfeita geralmente consiste no sujeito sério, centrado e racional, equilibrado pelo sujeito caótico, surtado e sem limites. É a dinâmica do homem comum reagindo ao mundo louco ao seu redor. Em 72 horas, quase todo mundo no elenco principal opera no mesmo nível de frequência caótica. Quando todos os personagens estão gritando ao mesmo tempo,
correndo ao mesmo tempo e reagindo de forma histérica às situações, não há um porto seguro para o espectador se apoiar. Falta o elemento de sobriedade que aponta para a tela e diz: vocês perceberam o quão absurdo é isso que está acontecendo? Sem esse contraste claro de personalidades, o humor corre o risco de virar apenas ruído branco, uma gritaria contínua que cansa os ouvidos e não prende a atenção por muito tempo. É claro que nem tudo é falho na comédia de 72 horas, e é justo pontuar os momentos em que a faísca da graça realmente acendeu durante a minha exibição. Há 2 ou 3 cenas em particular em que a comédia visual se alinha perfeitamente com a reação do protagonista, gerando aquele riso sincero e solto. São justamente os momentos em que o filme desacelera a gritaria e aposta no silêncio e no olhar constrangido do ator para a câmera ou para a situação ao seu redor. O constrangimento social, quando bem trabalhado, é uma ferramenta cômica poderosíssima. Aquele segundo em que o personagem percebe que foi pego na mentira e tenta inventar uma desculpa esfarrapada olhando nos olhos do interlocutor, consegue ser 1000 vezes mais engraçado do que uma explosão de fogos de artifício ou uma correria desenfreada pelo cenário. Analisando a estrutura dessas piadas, a gente percebe como o consumo de comédia mudou drasticamente com a era das redes sociais e do conteúdo em formato curto. Hoje em dia, o público consome diariamente centenas de vídeos rápidos de comédia, memes e esquetes dinâmicas de 15 a 30 segundos nas plataformas digitais. Esse hábito acelerou brutalmente a nossa percepção de humor e tornou a audiência muito mais rápida para identificar clichês e piadas velhas. Um filme de longa-metragem não pode mais se dar ao luxo de entregar as mesmas piadas que já rodavam na internet há 5 anos. Para um filme se destacar no cenário atual, ele precisa surpreender pela originalidade do ponto de vista ou pela coragem de ir além do óbvio. Quando uma produção grande de streaming se apoia no feijão com arroz mais básico possível, a sensação de fórmula requentada fica ainda mais evidente para o espectador atento. No meio de toda essa engrenagem de piadas que funcionam e piadas que falham, o grande diferencial de 72 horas acaba sendo a presença marcante de seu astro principal. É impressionante como o carisma genuíno de um ator experiente consegue sustentar o interesse do público, mesmo quando o roteiro está visivelmente cambaleando. Você percebe que ele sabe exatamente como usar o corpo, os gestos com as mãos e a modulação da voz para extrair o máximo de cada linha de texto mediocre. Se esse mesmo filme fosse protagonizado por um elenco sem essa experiência de palco e de comunicação direta com a audiência, o resultado final seria significativamente pior. É o clássico caso em que a estrela do filme brilha mais do que a própria obra em si, funcionando como um grande motor que puxa o espectador até os créditos finais. Olhando para essa mecânica de humor que a gente analisou ao longo deste vídeo, fica a reflexão sobre qual é o verdadeiro papel de uma comédia nos dias de hoje. Será que a gente deve aceitar que produções de streaming sejam apenas distrações passageiras e esquecíveis, ou a gente tem o direito de cobrar mais criatividade, paixão e esmero dos grandes estúdios? Eu pessoalmente acredito que valorizar o bom cinema é exigir que até os filmes mais simples e despretensiosos tratem a inteligência e o tempo do público com respeito e originalidade. O riso é uma das emoções mais humanas e valiosas que existem, e quando uma obra consegue nos fazer rir de verdade, com inteligência e coração, ela ganha um lugar especial na nossa vida. E agora eu jogo a bola para o lado de vocês. Quero saber qual é a cena de comédia que mais fez você rir na vida, aquela que você lembra até hoje e chora de rir só de pensar. E sobre 72 horas, teve algum momento específico que conseguiu te tirar uma boa gargalhada ou o filme passou inteiramente batido sem arrancar nenhum sorriso sincero?
Deixa o seu comentário detalhado aqui embaixo, porque eu adoro ler as respostas de vocês e entender os diferentes sensos de humor da nossa comunidade. Se você chegou até aqui na parte 3, deixa aquele like reforçado, compartilha o vídeo nos seus grupos e se inscreve no canal para não perder o nosso próximo vídeo da série. Hoje eu quero dar um passo adiante e focar totalmente no coração de qualquer grande história: os personagens e a construção do elenco. Afinal de contas, de nada adianta ter uma produção milionária, cenários paradisíacos na praia e um ritmo acelerado se a gente não se conectar com as pessoas que estão na tela, não é verdade? Os personagens são a ponte afetiva entre a tela e o nosso sofá, e quando essa ponte é mal construída, o filme inteiro ameaça ruir. Então, acomode-se confortavelmente, prepare a sua bebida preferida e vem comigo porque hoje nós vamos analisar de forma muito sincera como cada papel foi desenhado, a atuação do elenco e o impacto que isso teve no resultado final da narrativa. Para começar essa nossa autópsia da construção de personagens, a gente precisa olhar com lupa para o protagonista de 72 horas. O arco do personagem principal é desenhado com aquele modelo muito clássico de Hollywood: o cara comum, trabalhador, pressionado pelas obrigações financeiras e pelo medo terrível do fracasso profissional. Ele é o clássico herói relutante que se vê obrigado a entrar numa confusão gigantesca para salvar o seu próprio couro e manter o emprego. No início da história, o roteiro tenta vender essa vulnerabilidade de forma muito direta, mostrando o desespero dele em agradar os chefes e se manter relevante no ambiente corporativo. A ideia por trás dessa escolha é criar uma identificação imediata com o espectador. Afinal de contas, quem é que nunca sentiu aquela pressão sufocante no trabalho ou o medo de perder a estabilidade financeira de uma hora para outra? Essa premissa de gente comum em situações extraordinárias é uma das fórmulas mais antigas e eficientes de toda a história do cinema. O problema é que, no caso de 72 horas, essa vulnerabilidade inicial do protagonista é deixada de lado muito rápido para dar lugar ao espetáculo de piadas histéricas. Assim que o personagem entra no cenário da festa de despedida de solteiro e se junta aos outros caras, toda aquela construção de um homem pressionado e ansioso simplesmente evaporar em prol do pastelão. O ator principal, por mais talentoso e dinâmico que seja na arte da comédia, acaba interpretando a si mesmo na maior parte do tempo. A gente não enxerga um personagem com camadas morais, medos reais ou desejos profundos. A gente enxerga a persona pública do astro de Hollywood disparando piadas em alta velocidade. Quando o ator sobrepõe a sua própria personalidade ao personagem escrito no papel, a ilusão dramática se desfaz. A gente passa a assistir a uma grande apresentação de stand-up dentro de um cenário bonito, e não a uma jornada de superação de um indivíduo real dentro de uma história de ficção. Agora, se o protagonista já sofre com essa falta de profundidade e desenvolvimento, os personagens coadjuvantes que formam o grupo da festa sofrem um bocado mais. O roteiro aposta numa divisão de papéis extremamente rígida e engessada, onde cada membro do grupo serve a apenas uma função cômica pré-determinada. Nós temos o amigo rico e inconsequente que financia a loucura sem pensar no amanhã, o amigo ingênuo que cai nas armadilhas mais óbvias e acaba se metendo em encrenca física, e aquele sujeito cínico que passa o tempo todo fazendo comentários sarcásticos sobre os erros dos outros. São figuras arquetípicas que já apareceram em centenas de outras comédias do mesmo gênero ao longo dos últimos 20 ou 30 anos.
O grande problema não é usar arquétipos, pois eles ajudam o público a entender rápido a dinâmica do grupo, mas sim a recusa do roteiro em dar a qualquer um desses personagens um momento de humanidade ou um traço de originalidade que fuja da caricatura mais rasteira. Essa falta de profundidade afeta diretamente a química entre o elenco principal. Quando a gente pensa nas maiores comédias de grupo do cinema, como o próprio Se Beber, Não Case ou Superbad, hoje, o que faz esses filmes funcionarem tão bem ao longo dos anos é o sentimento de camaradagem genuína que existe entre aqueles atores. Você realmente acredita que aqueles caras se conhecem há anos, que compartilham piadas internas e que se importam de verdade uns com os outros, mesmo quando estão gritando no meio do caos mais absoluto? Em 72 horas, a interação entre os atores parece muito ensaiada e corporativa. As reações parecem mecânicas, como se cada ator estivesse apenas esperando o colega terminar de falar a sua linha de texto para disparar a sua própria piada ensaiada. Sem essa química viva e pulsante, as cenas de grupo acabam perdendo o viço e soando artificiais para quem está assistindo de fora. Vale a pena destacar também a presença do núcleo de vilões ou antagonistas do filme, se é que a gente pode chamar assim. O chefe corporativo que coloca a pressão inicial sobre o protagonista e os figuras desagradáveis que surgem ao longo da festa para atrapalhar os planos do grupo são desenhados de forma quase cartunesca. Eles existem puramente para criar o obstáculo da vez e dar um motivo para o protagonista correr de um lado para o outro em pânico. Não existe uma ameaça real, não existe um perigo genuíno e, consequentemente, não existe tensão dramática. Quando a comédia não possui uma ameaça que pareça minimamente real para os personagens dentro do universo do filme, os riscos caem a zero. E quando os riscos são zero, a plateia perde o interesse em saber como aquela situação absurda vai se resolver no final das contas, limitando a experiência a apenas esperar pela próxima piada visual. Outro ponto que merece a nossa atenção de maneira honesta é a escalação do elenco feminino dentro da trama. Em muitas comédias focadas em festas de despedida de solteiro e universos masculinos caóticos, o cinema infelizmente tem o vício histórico de reduzir as personagens femininas a meros adereços visuais ou a figuras moralistas chatas que existem apenas para estragar a diversão dos homens. Em 72 horas, o roteiro até tenta dar um ar um pouco mais moderno para algumas das personagens femininas, criando mulheres independentes e com personalidade forte. No entanto, o tempo de tela e o desenvolvimento dedicado a elas são tão reduzidos que essas tentativas acabam parecendo rasas e protocolares. Elas entram e saem de cena rapidamente para dar algum tipo de bronca no protagonista ou para avançar a trama de forma apressada, sem nunca ganhar uma oportunidade real de demonstrar o seu próprio timing cômico ou relevância na narrativa. Apesar de todas essas fragilidades estruturais no desenvolvimento dos papéis, é preciso reconhecer o empenho profissional de cada ator e atriz envolvido na produção. Mesmo com diálogos travados e situações repetitivas, o elenco entrega uma energia altíssima e um nível de comprometimento físico memorável. As cenas de correria, as quedas, os gritos e o suor no rosto são 100% reais, provando que o talento e o carisma individual das pessoas no set estavam lá o tempo todo. O grande obstáculo nunca foi a falta de capacidade técnica do elenco, mas sim a limitação severa da escrita que não ofereceu um terreno fértil para que esses talentos pudessem florescer de verdade. É aquilo que a gente sempre conversa aqui no canal. Nem mesmo o melhor ator do mundo consegue fazer milagres duradouros se a matéria-prima do roteiro for frágil e cheia de atalhos preguiçosos.
Refletindo sobre essa jornada de construção de personagens em 72 horas, a lição que fica é a de que o cinema comercial, por mais leve e descompromissado que deseje ser, não pode se esquecer da humanidade dos seus protagonistas. A gente se apaixona pelo cinema e guarda filmes no coração, não por causa dos cenários bonitos ou das piadas de impacto rápido, mas por causa das pessoas que habitam aquelas histórias e das emoções verdadeiras que elas conseguem nos transmitir. Quando um filme escolhe trocar o desenvolvimento humano por uma sucessão ininterrupta de piadas rasas, ele pode até garantir a nossa atenção durante um fim de semana chuvoso no streaming, mas falha em construir uma marca duradoura na nossa memória afetiva. E agora eu quero passar a palavra para vocês, que são a razão deste canal existir. Como é que você avalia o desenvolvimento dos personagens quando assiste a uma comédia desse estilo? Você prefere filmes com personagens mais reais e relacionáveis ou acha que no humor vale tudo e o importante é só a bagunça desenfreada? Teve algum personagem específico em 72 horas que chamou a sua atenção, seja para o bem ou para o mal? Escreve a sua opinião bem completa nos comentários para a gente continuar essa nossa conversa com o carinho e o respeito de sempre. Chegamos exatamente na metade da nossa jornada por essa produção da Netflix e se até aqui a gente já falou da premissa, da produção, da mecânica do humor e da construção dos personagens, hoje eu quero trazer uma perspectiva que eu pessoalmente adoro explorar nos meus vídeos: a trilha sonora, o design de som e a atmosfera técnica da obra. Sabe aquele ditado que diz que a música é metade do filme? Pois é, no cinema de comédia e ação, a trilha sonora não é apenas um acompanhamento passivo. Ela é um elemento ativo de narrativa, responsável por ditar a aceleração do seu coração, avisar quando uma cena é engraçada ou criar aquela energia contagiante de festa que faz você ter vontade de estar lá dentro do cenário com aqueles personagens. Então prepara aquele drink bem gelado, se acomoda no seu lugar favorito e vem comigo para entender como o som de 72 horas funciona na prática. Para começar a desmembrar o universo sonoro deste filme, a primeira coisa que salta aos olhos, ou melhor, aos ouvidos, é a escolha da curadoria musical comercial. O filme aposta fortemente em uma seleção de faixas pop globais, batidas marcantes de hip hop e faixas de música eletrônica moderna. Desde as primeiras cenas de apresentação até as sequências mais frenéticas de correria pelas festas, a música tá lá, sempre no volume máximo, pulsando no fundo da cena. Essa escolha não é por acaso. O uso de hits comerciais conhecidos do grande público serve como um atalho imediato para criar familiaridade e engajamento. Quando toca uma batida conhecida ou um grave pesado durante uma transição de cenários, o cérebro de quem está assistindo associa aquilo instantaneamente a um clima jovem, dinâmico e urbano. É uma tática de produção testada e aprovada que funciona muito bem para manter o público de streaming acordado e conectado com a energia vibrante da tela. Por outro lado, existe uma diferença crucial entre colocar faixas populares para preencher o silêncio e usar a música como uma ferramenta inteligente de narrativa. Quando a gente pensa em grandes clássicos da comédia, as músicas escolhidas não servem apenas para fazer barulho, elas criam um contraste cômico brilhante com o que está acontecendo na tela. Pense naquela clássica cena em que uma situação absolutamente trágica e desastrosa acontece ao som de uma música extremamente calma, poética ou alegre. Esse choque de contrastes entre o áudio e a imagem é uma das ferramentas mais ricas da linguagem cinematográfica para gerar o riso inteligente.
Em 72 horas, infelizmente, a trilha sonora atua quase sempre no modo literal. Se a cena é de festa agitada, toca uma música de festa agitada. Se o personagem está correndo desesperado, a música fica acelerada e dramática. Falta aquela camada de ironia e deboche sonoro que faria o filme dar um salto de qualidade e surpreender o espectador com escolhas musicais mais ousadas e fora da caixa. Além das faixas comerciais licenciadas, vale a pena a gente prestar atenção no trabalho da trilha sonora original instrumental, aquela composta especificamente para pontuar os momentos de diálogo e as piadas visuais. Em comédias pastelão, o compositor costuma usar instrumentos de sopro, percussão rápida e efeitos sonoros engraçados para grifar o momento exato do tropeço, do susto ou da reação de espanto do protagonista. É o famoso Mickey Mousing, um termo técnico da indústria do cinema que vem dos desenhos animados clássicos, onde a música imita literalmente cada passo e movimento dos personagens na tela. Em 72 horas, esse recurso é utilizado à exaustão. Cada olhar de pânico do ator principal vem acompanhado de um efeito sonoro de impacto ou de uma parada brusca na música. Para quem gosta de um humor mais escrachado e direto, isso funciona como uma luva. Mas para quem busca uma comédia um pouco mais natural, essa pontuação sonora ostensiva pode soar um pouco artificial e cansativa ao longo das quase 2 horas de projeção. E por falar em som, a gente não pode deixar de conversar sobre a mistura de áudio e a dublagem em português, que é como a grande maioria do público brasileiro consome esses conteúdos na plataforma de streaming. O trabalho de dublagem do nosso país é mundialmente reconhecido como um dos melhores e mais criativos do planeta. E mais uma vez, os nossos dubladores dão um show de profissionalismo. Eles conseguem adaptar gírias americanas difíceis para o nosso contexto cultural de uma forma incrivelmente natural, injetando uma brasileirada deliciosa nos diálogos que muitas vezes salva piadas, que na versão original em inglês eram frias e sem graça. No entanto, a mistura do som final às vezes peca pelo excesso de compressão. As músicas de fundo e os efeitos sonoros de festas são tão altos que, em alguns momentos, chegam a abafar a voz dos dubladores, exigindo que o espectador fique ajustando o volume da televisão durante o filme todo. Outro ponto técnico fascinante de observar é o design de som nos momentos de caos absoluto. Quando o filme decide colocar o grupo de amigos em uma sequência de perseguição ou confusão generalizada dentro de uma festa lotada, a equipe de áudio precisa construir uma camada complexa de ruídos, copos quebrando, pessoas gritando ao fundo, buzinas, música abafada pelo ambiente e os diálogos dos protagonistas em primeiro plano. Criar essa ilusão de caos organizado na sala do espectador exige um cuidado absurdo de sonorização espacial. Nesses momentos mais movimentados, o filme entrega uma experiência imersiva e divertida de verdade, especialmente se você estiver assistindo com um sistema de som bacana ou com um bom fone de ouvido. É nítido que o orçamento técnico de pós-produção foi alto e que profissionais muito qualificados trabalharam para garantir que o produto final tivesse a cara de um grande blockbuster moderno. No entanto, quando a gente coloca na balança toda essa estrutura técnica impecável de som contra a fragilidade da escrita das piadas, o sentimento que fica é o de um ligeiro descompasso. É como se a produção tivesse comprado o melhor sistema de som do mundo e montado um palco gigante de festivais para apresentar um show com um roteiro raso. A música e os efeitos sonoros fazem de tudo para segurar a sua atenção, acelerar o seu pulso e te convencer de que você está assistindo ao evento mais divertido do ano. Só que quando a música para e os personagens precisam conversar de verdade, a magia se evapora rapidamente.
A atmosfera sonora tenta compensar a falta de ritmo do texto, criando uma ilusão de movimento constante que nem sempre se sustenta quando a gente analisa o filme com um olhar mais crítico e atento. Ainda assim, não dá para negar que a energia musical de 72 horas cumpre o seu papel primário de entretenimento escapista. Para quem está procurando apenas uma experiência sensorial leve para animar o ambiente da casa durante um encontro informal com os amigos, a trilha sonora funciona como um ótimo pano de fundo. O filme não tem vergonha de ser um produto pop, feito sob medida para a era do streaming e das playlists de aplicativos de música, conectando-se diretamente com o público que consome esse tipo de sonoridade no seu dia a dia. É um retrato fiel da indústria do entretenimento atual, onde o visual cintilante e a sonoridade envolvente muitas vezes ganham prioridade total sobre a profundidade da narrativa. E você, meu amigo e minha amiga que está aqui acompanhando o canal, qual é a importância da trilha sonora para você na hora de assistir a um filme? Você é do tipo que repara em cada música e baixa a playlist do filme logo depois que os créditos rolam, ou o som passa despercebido, desde que a história seja boa? E sobre 72 horas, teve alguma música da trilha que grudou na sua cabeça? Ou você achou que o som do filme estava barulhento demais? Deixa o seu comentário detalhado aqui embaixo, porque eu amo ler as percepções de vocês sobre a parte técnica do cinema. Não esquece de deixar aquele like fortalecido na nossa parte 5, compartilhar o vídeo nas suas redes e se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos da nossa série. Se nos capítulos anteriores a gente já passou por quase tudo, desde o enredo inicial, a produção de streaming, a mecânica do humor, a construção dos personagens e até a trilha sonora, hoje eu quero abrir espaço para um assunto que quase ninguém fala abertamente nos reviews tradicionais, mas que é o tempero secreto do cinema de comédia, a improvisação e a espontaneidade do elenco no set. Quando a gente assiste a um filme como este, recheado de comediantes de peso e rostos conhecidos da televisão e da internet, fica aquela dúvida gigante no ar. Quanto daquilo que a gente viu na tela estava realmente escrito linha por linha no roteiro original e quanto foi puro fruto do talento, do improviso e do desespero dos atores para fazer a cena funcionar na hora da gravação? Então puxa a sua cadeira, prepara aquele lanche rápido e vem comigo, porque hoje a gente vai entender os bastidores da criação cômica em tempo real. Para a gente começar a desembolar esse novelo, é preciso entender como funciona o processo criativo de uma comédia moderna em Hollywood e nas grandes plataformas de streaming. Geralmente, o roteiro entrega uma estrutura básica: o conflito da cena, o objetivo dos personagens e a piada principal que precisa fechar o momento. Só que quando você contrata um elenco experiente em stand-up e comédia física, como é o caso explícito da proposta de 72 horas, o diretor raramente se limita a exigir que os atores leiam o texto de forma engessada. O método padrão é gravar 2 ou 3 takes, seguindo religiosamente o que está no papel, e depois soltar as rédeas. O diretor dá o comando de ação e deixa os atores falarem o que vier à cabeça, inventando gírias, criando reações absurdas e provocando os colegas de cena para ver quem quebra o personagem primeiro. Essa liberdade criativa é responsável por alguns dos momentos mais icônicos da história da comédia mundial, mas também pode ser uma armadilha perigosa quando falta um freio de mão na direção. Em 72 horas, a marca registrada da improvisação está presente em quase todas as cenas de diálogo em grupo. Dá para perceber com uma clareza impressionante os momentos em que o protagonista simplesmente engata a quinta marcha e começa a metralhar palavras, inventando desculpas bizarras numa velocidade que nenhum roteirista conseguiria prever com precisão no papel.
A linguagem corporal dele, os gestos exagerados com as mãos e aquele olhar arregalado de pânico puro para a câmera são marcas registradas do seu estilo pessoal de fazer rir. Em 2 ou 3 sequências específicas do filme, esse frescor do improviso realmente salva a pátria. É aquele momento em que a piada original do papel era meio sem graça, mas a reação espontânea do ator ao absurdo da situação acaba arrancando uma risada sincera do espectador. É o talento bruto do artista sobrepujando as limitações do texto. Por outro lado, o grande problema de dar liberdade total de improviso para o elenco é o risco iminente de diluir o ritmo da história. Quando os atores começam a inventar falas sem parar no set de filmagem, a cena que deveria durar 30 segundos para manter a energia alta acaba se estendendo por 3 minutos. E na hora da montagem final, se o diretor e o editor ficarem com pena de cortar as piadinhas extras dos atores, o filme começa a inchar. Foi exatamente isso que me deu a sensação de cansaço em vários momentos de 72 horas. O filme tem sequências inteiras onde os personagens ficam se xingando de formas diferentes ou repetindo a mesma piada sobre uma situação constrangedora durante longos minutos, sem que nada de novo aconteça para mover a narrativa para a frente. O improviso, que deveria ser um tempero especial para dar sabor à cena, vira o prato principal e o espectador sente que o filme travou numa grande sessão de esquetes soltas. Outro ponto fascinante de observar na dinâmica de improvisação deste filme é a reação dos atores coadjuvantes. Em uma cena de improviso de verdade, a química precisa ser uma via de mão dupla. Se o ator principal lança uma bola curva e inventa uma fala maluca, o parceiro de cena precisa estar atento para rebater na mesma altura ou entregar uma reação facial de choque que complemente a piada. Em 72 horas, a gente percebe claramente que nem todo o elenco de apoio consegue acompanhar o ritmo alucinante do protagonista. Em vários momentos, enquanto o ator principal está entregando uma performance vulcânica de gritos e gestos, os outros atores ao redor parecem meio perdidos, apenas esperando ele terminar o seu monólogo para dizerem a sua fala ensaiada. Esse descompasso de energia deixa escancarado onde termina a atuação ensaiada e onde começa o puro desespero de tentar segurar a cena no improviso. Vale a pena trazer para o nosso papo também a questão do uso de gírias contextuais e referências do momento. A comédia de improviso se nutre muito do que está acontecendo no mundo real no momento exato das gravações. Os atores usam expressões da internet, comentam sobre celebridades do momento e fazem piadas com situações cotidianas do público. O lado positivo disso é que o filme ganha uma cara extremamente atual e imediata quando é lançado, gerando aquela sensação gostosa de conexão com o espectador que entende o meme de primeira. O lado negativo é a data de validade curtíssima que esse tipo de humor carrega. Daqui a 3 ou 4 anos, quando alguém decidir rever 72 horas no catálogo do streaming, muitas dessas piadas baseadas em termos específicos do ano de lançamento vão parecer completamente datadas e sem sentido, exigindo que a pessoa lembre o contexto de uma época que já passou para conseguir entender a graça do diálogo. Analisando o resultado final de toda essa dinâmica de bastidores, a conclusão que a gente chega é que 72 horas é um filme que reflete perfeitamente o seu método de produção. Ele tem o frescor, a energia e a bagunça de um set, onde todo mundo se divertiu gravando e teve espaço para brincar diante das câmeras. Só que essa diversão dos atores no set nem sempre se traduz automaticamente em uma experiência perfeita para quem está do outro lado da tela assistindo ao resultado montado. O cinema exige disciplina, ritmo, edição cirúrgica e um roteiro que saiba exatamente para onde está indo.
Quando o improviso é usado para tapar os buracos de uma história que não tinha muito a dizer desde o começo, o produto final acaba soando como uma grande festa interna entre amigos da qual a gente foi convidado para assistir apenas da janela. No entanto, é preciso reconhecer que, para o objetivo primário de uma comédia comercial despretensiosa, essa atmosfera de bate-papo solto e improvisado tem o seu valor de entretenimento. Ela aproxima o espectador dos atores e cria uma sensação de intimidade, como se a gente estivesse na mesma sala vendo aqueles caras passarem vergonha e inventarem desculpas bizarras juntos. Para quem busca apenas 2 horas de escapismo puro sem cobranças intelectuais, essa energia caótica do improviso pode ser exatamente o ingrediente necessário para garantir uma noite divertida no sofá. E agora eu quero saber a opinião de vocês que acompanham o canal. Vocês gostam quando os atores improvisam e deixam a cena solta, mesmo que ela fique mais longa? Ou vocês preferem um roteiro afiado e bem amarrado, onde cada frase tem um propósito claro? E sobre 72 horas, você conseguiu notar quais cenas pareceram inventadas na hora pelos atores, ou achou que estava tudo ensaiado de ponta a ponta? Deixe o seu comentário super detalhado aqui embaixo, porque eu amo trocar essa ideia com vocês. Não esquece de deixar o seu like na nossa parte 6, enviar o vídeo para aquele amigo que adora bastidores de cinema e se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo da nossa série. Hoje eu quero focar em um aspecto que muita gente deixa passar, mas que é vital para qualquer história que se preze: os conflitos morais e as mensagens subliminares da trama. Afinal de contas, por mais bobo e escrachado que um filme de comédia possa parecer à primeira vista, toda narrativa carrega consigo uma visão de mundo, uma moral da história e certos valores que tenta transmitir para a audiência. E quando a gente olha com atenção para as decisões que os personagens tomam em 72 horas, surge uma pergunta inevitável: qual é, afinal, a verdadeira mensagem que essa comédia está tentando passar para quem está assistindo no sofá de casa? Então, se acomoda no seu canto preferido, prepara aquela bebida gelada e vem comigo para mais um papo sincero e aprofundado sobre cinema. Para a gente começar a desembrulhar essa questão moral dentro do filme, a gente precisa olhar para a motivação central do nosso protagonista. Toda a confusão em que ele se mete nasce de uma necessidade muito real e humana: o medo de perder o emprego e a pressão esmagadora para manter a estabilidade financeira no mundo corporativo moderno. Até aí, a gente super se identifica com o cara, né? Quem nunca sentiu que precisava engolir um sapo ou fazer uma concessão incômoda para não ser passado para trás no trabalho? No entanto, o problema começa a surgir na forma como o roteiro conduz as escolhas desse personagem ao longo das tais 72 horas. Para tentar salvar a sua pele, o protagonista aceita mentir, enganar as pessoas ao seu redor, fingir ser quem não é e se enfiar em um emaranhado de fraudes e situações questionáveis que vão escalando de forma completamente irresponsável. Em uma comédia clássica bem redigida, quando o protagonista toma decisões eticamente duvidosas no início da jornada, a narrativa trata de colocar um preço alto por essas escolhas. O personagem precisa passar por um processo de aprendizado, sofrer as consequências reais das suas mentiras e, no terceiro ato, encarar a verdade de frente para alcançar uma redenção genuína. É essa jornada de transformação que faz o espectador torcer por ele no final. Em 72 horas, o roteiro parece passar um pano gigantesco para todos os absurdos cometidos pelo protagonista. As mentiras mais graves, as traições de confiança com os amigos e o comportamento irresponsável são varridos para debaixo do tapete com uma facilidade impressionante, assim que a última piada da festa é disparada.
O filme tenta entregar um final feliz e emocionante com uma lição de moral sobre amizade e honestidade, mas essa lição soa completamente falsa porque o personagem não pagou preço nenhum pelas suas atitudes ao longo da história. Outro ponto moral super curioso de analisar é a representação do ambiente de festa e do excesso. O filme se vende como um grande elogio ao escapismo, à curtição sem limites e ao espírito de despedida de solteiro onde tudo é permitido. A gente vê o consumo exagerado de bebida, a destruição de patrimônio alheio, brigas idiotas e decisões financeiras catastróficas tratadas com uma leveza absoluta, como se fossem apenas brincadeiras inocentes de caras que querem se divertir. Eu não sou nenhum moralista e adoro uma comédia ácida e politicamente incorreta. Vamos deixar isso bem claro. O cinema é o espaço sagrado da fantasia e do absurdo, só que existe uma diferença gigante entre uma comédia que debocha do comportamento ridículo dos seus personagens, mostrando como eles são idiotas por agirem daquela forma, e um filme que passa a mão na cabeça desses mesmos personagens e diz para o público: olha só como esses caras são legais e engraçados por destruírem tudo ao redor. Essa falta de senso de consequência tira bastante do impacto dramático do filme. Quando nada do que os personagens fazem gera um impacto real no mundo ao seu redor, o conflito vira uma brincadeira de mentirinha em que a plateia para de se importar com o resultado. Se o protagonista pode mentir para o chefe, destruir um carro de luxo, arruinar uma festa inteira e, no final das contas, resolver tudo com um discurso bonitinho de 2 minutos e um abraço coletivo, onde é que está o risco da história? É aí que a escrita do roteiro entrega a sua fragilidade mais profunda. A comédia perde a sua força satírica e vira apenas um grande comercial de estilo de vida irresponsável, embalado por uma trilha sonora pop genérica. A gente precisa falar também sobre como o filme retrata as relações humanas e a empatia interpessoal. Em meio a todo o caos da festa, o roteiro tenta forçar um laço de amizade profunda entre o protagonista e o grupo de caras que ele recém conheceu ou com quem não tinha uma ligação verdadeira. O filme tenta nos convencer de que a convivência durante aquelas 72 horas insanas foi capaz de criar uma fraternidade indestrutível entre eles. Mas como construir uma amizade sincera se todas as interações do grupo foram baseadas em utilitarismo, gritaria, deboche rasteiro e manipulação mútua? Quando chega aquela famosa cena de reconciliação no final do segundo ato, em que os personagens sentam para desabafar e mostrar vulnerabilidade, o momento cai completamente por terra, porque não havia sido semeado nenhum grão de afeto verdadeiro nas cenas anteriores. Analisando essa camada ética e temática de 72 horas, a impressão que fica é a de uma obra que tentou ter o melhor dos dois mundos, mas acabou ficando no meio do caminho. O filme queria ser uma comédia escrachada, politicamente incorreta e cheia de piadas de mau gosto para atrair o público que busca um humor mais pesado. Ao mesmo tempo, a produção ficou com medo de chocar demais e tentou colar uma mensagem familiar e fofinha de lição de moral no final para não afastar a audiência geral da Netflix. O resultado dessa mistura indecisa é um filme que não é nem anárquico e corajoso o suficiente para ser uma grande sátira dos tempos modernos, e nem doce e humano o suficiente para funcionar como uma comédia dramática de amadurecimento. Ainda assim, é fascinante notar como o público, em geral, consome e absorve esse tipo de narrativa hoje em dia. Na era da maratona rápida de streaming, onde as pessoas assistem a conteúdos um atrás do outro enquanto dividem a atenção com as notificações do celular, esses furos de lógica moral e a falta de profundidade temática costumam passar totalmente despercebidos. O espectador quer apenas se distrair durante 90 minutos, rir de 2 ou 3 situações absurdas e ver um final feliz previsível que não exija nenhum tipo de reflexão mais profunda após os créditos rolarem.
Se a gente avaliar o filme puramente por essa régua do entretenimento passageiro e acrítico, ele cumpre o seu papel de ser mais uma peça de engrenagem no vasto catálogo da plataforma. E agora eu quero saber a opinião sincera de você que me acompanha aqui no canal. Você costuma se incomodar quando um filme de comédia tenta dar uma lição de moral no final, sem ter construído isso ao longo da história? Ou para você o humor vem em primeiro lugar e a mensagem do filme não importa absolutamente nada? Teve algum momento em 72 horas que fez você pensar: nossa, isso foi longe demais? Ou você achou tudo super de boa? Deixa o seu comentário detalhado aqui embaixo, porque eu adoro ler e responder as opiniões da nossa comunidade. Não esquece de deixar o seu like firme e forte na nossa parte 7, compartilhar o vídeo com aquele amigo que ama discutir roteiro de filme e se inscrever no canal para não perder os 3 últimos capítulos da nossa maratona. Estamos chegando na reta final da nossa série de vídeos e depois de dissecarmos enredo, bastidores, atuação, som, improviso e até as mensagens morais da história, hoje eu quero trazer uma discussão que pega direto no bolso dos estúdios e na curiosidade de todo cinéfilo: a performance comercial, os números de audiência, a recepção da crítica e o impacto desse filme no catálogo da Netflix. Afinal de contas, hoje em dia, o sucesso de um filme de streaming não se mede apenas por ingressos vendidos na bilheteria do cinema de shopping, mas sim por algoritmos, posições no top 10 global, horas assistidas e o barulho que a produção consegue fazer nas redes sociais. Então, puxa a sua cadeira, se acomoda bem e vem comigo para entender se 72 horas foi um verdadeiro fenômeno de público ou apenas mais um título que subiu rápido e evaporou da memória de todo mundo. A trilha sonora conta com faixas animadas, batidas de hip hop e pop moderno que encaixam muito bem no ritmo agitado das cenas de ação e confusão. Se você assistir com um bom fone de ouvido ou num som legal na sala, a experiência sensorial é bastante agradável. É nítido que a Netflix investiu um orçamento decente no visual do filme, garantindo que ele não pareça uma produção barata ou feita nas coxas em termos estéticos. O problema nunca foi a embalagem, mas sim o conteúdo que está dentro dela. Outro ponto que me chamou bastante atenção durante a minha exibição foi a falta de peso emocional nas relações apresentadas. Eu sei, eu sei. Você deve estar pensando: poxa, mas é uma comédia pastelão. Você quer drama e profundidade emocional para quê? E eu entendo o seu ponto, mas veja bem, até mesmo as maiores comédias da história do cinema têm um fundo de verdade ou uma relação interpessoal que faz a gente se importar com o destino daqueles idiotas na tela. Quando existe um mínimo de coração na história, a piada bate diferente, a torcida pelo protagonista fica real e o filme ganha uma vida útil muito maior na nossa memória. Em 72 horas, tudo parece meio descartável. Os dilemas morais do personagem principal em relação ao seu emprego e as mentiras que ele precisa contar para sobreviver àquela situação são resolvidos de forma tão rasa e apressada que você simplesmente não se importa com o que vai acontecer no final. Não há consequência real para nada do que é feito na tela, e isso tira um pouco da urgência e da graça da própria comédia. Olhando para o lado do desempenho comercial e da recepção do público nas primeiras semanas de lançamento, o filme claramente dividiu opiniões. Por ser uma produção de fácil acesso na maior plataforma de streaming do mundo, ele rapidamente escalou para o top 10 de vários países, inclusive aqui no Brasil. Isso é super compreensível, afinal, o algoritmo adora empurrar comédias leves e dinâmicas nos finais de semana, e o público em geral busca justamente
esse tipo de escapismo rápido depois de um dia exaustivo. No entanto, quando você vai dar uma olhada nas notas dos sites agregadores de crítica e nos comentários do próprio público nas redes sociais, fica claro que a aceitação está bem morna. A grande maioria das pessoas concorda que é o típico filme de fundo de tela, aquele projeto que você coloca na televisão enquanto está mexendo no celular, dobrando uma roupa ou fazendo outra coisa qualquer. Não é um desastre absoluto que vai te fazer passar raiva, mas passa longe de ser algo memorável que você vai querer recomendar para os seus amigos numa roda de conversa. Analisando a minha própria experiência do início ao fim, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para 72 horas, eu ficaria cravado num 6,0 de 10. É a definição perfeita de um filme nota 6. Mediano, funcional para o que se propõe no momento, mas inteiramente esquecível no dia seguinte. Se você é um fã alucinado do estilo de comédia do Kevin Hart ou adora produções leves sobre festas, confusões e viagens insanas, e tá num dia em que tudo o que você precisa é desligar, saber qual é a cena de comédia que mais fez você rir na vida, aquela que você lembra até hoje e chora de rir só de pensar. E sobre 72 horas, teve algum momento específico que conseguiu te tirar uma boa gargalhada ou o filme passou inteiramente batido sem arrancar nenhum sorriso sincero? Deixa o seu comentário detalhado aqui embaixo, porque eu adoro ler as respostas de vocês e entender os diferentes sensos de humor da nossa comunidade. Se você chegou até aqui na parte 3, deixa aquele like reforçado, compartilha o vídeo nos seus grupos e se inscreve no canal para não perder o nosso próximo vídeo da série. Hoje eu quero dar um passo adiante e focar totalmente no coração de qualquer grande história: os personagens e a construção do elenco. Afinal de contas, de nada adianta ter uma produção milionária, cenários paradisíacos na praia e um ritmo acelerado se a gente não se conectar com as pessoas que estão na tela, não é verdade? Os personagens são a ponte afetiva entre a tela e o nosso sofá. E quando essa ponte é mal construída, o filme inteiro ameaça ruir. Então, acomode-se confortavelmente, prepare a sua bebida preferida e vem comigo porque hoje nós vamos analisar de forma muito sincera como cada papel foi desenhado, a atuação do elenco e o impacto que isso teve no resultado final da narrativa. Para começar essa nossa autópsia da construção de personagens, a gente precisa olhar com lupa para o protagonista de 72 horas. O arco do personagem principal é desenhado com aquele modelo muito clássico de Hollywood: o cara comum, trabalhador, pressionado pelas obrigações financeiras e pelo medo terrível do fracasso profissional. Ele é o clássico herói relutante que se vê obrigado a entrar numa confusão gigantesca para salvar o seu próprio couro e manter o emprego. No início da história, o roteiro tenta vender essa vulnerabilidade de forma muito direta, mostrando o desespero dele em agradar os chefes e se manter relevante no ambiente corporativo. A ideia por trás dessa escolha é criar uma identificação imediata com o espectador. Afinal de contas, quem é que nunca sentiu aquela pressão sufocante no trabalho ou o medo de perder a estabilidade financeira de uma hora para outra? Essa premissa de gente comum em situações extraordinárias é uma das fórmulas mais antigas e eficientes de toda a história do cinema. O problema é que, no caso de 72 horas, essa vulnerabilidade inicial do protagonista é deixada de lado muito rápido para dar lugar ao espetáculo de piadas histéricas.
Assim que o personagem entra no cenário da festa de despedida de solteiro e se junta aos outros caras, toda aquela construção de um homem pressionado e ansioso simplesmente evaporar em prol do pastelão. O ator principal, por mais talentoso e dinâmico que seja na arte da comédia, acaba interpretando a si mesmo na maior parte do tempo. A gente não enxerga um personagem com camadas morais, medos reais ou desejos profundos. A gente enxerga a persona pública do astro de Hollywood disparando piadas em alta velocidade. Quando o ator sobrepõe a sua própria personalidade ao personagem escrito no papel, a ilusão dramática se desfaz. A gente passa a assistir a uma grande apresentação de stand-up dentro de um cenário bonito, e não a uma jornada de superação de um indivíduo real dentro de uma história de ficção. Agora, se o protagonista já sofre com essa falta de profundidade e desenvolvimento, os personagens coadjuvantes que formam o grupo da festa sofrem um bocado mais. O roteiro aposta numa divisão de papéis extremamente rígida e engessada, onde cada membro do grupo serve a apenas uma função cômica pré-determinada. Nós temos o amigo rico e inconsequente que financia a loucura sem pensar no amanhã, o amigo ingênuo que cai nas armadilhas mais óbvias e acaba se metendo em encrenca física, e aquele sujeito cínico que passa o tempo todo fazendo comentários sarcásticos sobre os erros dos outros. São figuras arquetípicas que já apareceram em centenas de outras comédias do mesmo gênero ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. O grande problema não é usar arquétipos, pois eles ajudam o público a entender rápido a dinâmica do grupo, mas sim a recusa do roteiro em dar a qualquer um desses personagens um momento de humanidade ou um traço de originalidade. 3 minutos. E na hora da montagem final, se o diretor e o editor ficarem com pena de cortar as piadinhas extras dos atores, o filme começa a inchar. Foi exatamente isso que me deu a sensação de cansaço em vários momentos de 72 horas. O filme tem sequências inteiras onde os personagens ficam se xingando de formas diferentes ou repetindo a mesma piada sobre uma situação constrangedora durante longos minutos, sem que nada de novo aconteça para mover a narrativa para a frente. O improviso, que deveria ser um tempero especial para dar sabor à cena, vira o prato principal, e o espectador sente que o filme travou numa grande sessão de esquetes soltas. Outro ponto fascinante de observar na dinâmica de improvisação deste filme é a reação dos atores coadjuvantes. Em uma cena de improviso de verdade, a química precisa ser uma via de mão dupla. Se o ator principal lança uma bola curva e inventa uma fala maluca, o parceiro de cena precisa estar atento para rebater na mesma altura ou entregar uma reação facial de choque que complemente a piada. Em 72 horas, a gente percebe claramente que nem todo o elenco de apoio consegue acompanhar o ritmo alucinante do protagonista. Em vários momentos, enquanto o ator principal está entregando uma performance vulcânica de gritos e gestos, os outros atores ao redor parecem meio perdidos, apenas esperando ele terminar o seu monólogo para dizerem a sua fala ensaiada. Esse descompasso de energia deixa escancarado onde termina a atuação ensaiada e onde começa o puro desespero de tentar segurar a cena no improviso. Vale a pena trazer para o nosso papo também a questão do uso de gírias contextuais e referências do momento. A comédia de improviso se nutre muito do que está acontecendo no mundo real no momento exato das gravações.
Os atores usam expressões da internet, comentam sobre celebridades do momento e fazem piadas com situações cotidianas do público. O lado positivo disso é que o filme ganha uma cara extremamente atual e imediata quando é lançado, gerando aquela sensação gostosa de conexão com o espectador que entende o meme de primeira. O lado negativo é a data de validade curtíssima que esse tipo de humor carrega. Daqui a 3 ou 4 anos, quando alguém decidir rever 72 horas no catálogo do streaming, muitas dessas piadas baseadas em termos específicos do ano de lançamento vão parecer completamente datadas e sem sentido, exigindo que a pessoa lembre o contexto de uma época que já passou para conseguir entender a graça do diálogo. Analisando o resultado final de toda essa dinâmica de bastidores, a conclusão que a gente chega é que 72 Horas é um filme que reflete perfeitamente o seu método de produção. Ele tem o frescor, a energia e a bagunça de um set, onde todo mundo se divertiu gravando e teve espaço para brincar diante das câmeras. Só que essa diversão dos atores no set nem sempre se traduz automaticamente em uma experiência perfeita para quem está do outro lado da tela assistindo ao resultado montado. O cinema exige disciplina, ritmo, edição cirúrgica e um roteiro que saiba exatamente para onde está indo. Quando o improviso é usado para tapar os buracos de uma história que não tinha muito a dizer desde o começo, o produto final acaba soando como uma grande festa interna entre amigos da qual a gente foi convidado para assistir apenas da janela. No entanto, é preciso reconhecer que, para o objetivo primário de uma comédia comercial despretensiosa, essa atmosfera de bate-papo solto e improvisado tem o seu valor de entretenimento. Ela aproxima o espectador dos atores e cria uma